Boa tarde. Como já havíamos informado no programa da semana passada, a Secretaria da Educação publicou no dia 12 de agosto, no Diário Oficial, a Resolução 57, determinando a reprogramação do calendário escolar para o segundo semestre de 2009. Além de alertar as unidades escolares para o cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas de efetivo trabalho escolar, a Resolução 57 orientava para que supervisores e dirigentes regionais definissem a forma e o período de reposição de aulas não ministradas devido à pandemia da gripe A/H1N1. Essa orientação provocou imediata reação da APEOESP, que entende que o calendário escolar deve ser definido pelo Conselho de Escola. Esse posicionamento foi levado pela diretoria da APEOESP ao secretário da Educação em reunião realizada no dia 20 de agosto. O governo acata a orientação da APEOESP e republica calendário de reposição. Na edição de sábado, 22 de agosto, o Diário Oficial publicou instrução orientando o diretor para que elabore com a equipe escolar o plano de aulas e consulte o Conselho de Escola sobre a viabilidade da programação proposta. A instrução recomenda também a flexibilização das atividades planejadas para o desenvolvimento dos conteúdos das disciplinas ministradas aos sábados. Parte dos conteúdos pode ser ministrada em sala e parte em atividades extraclasse, como, por exemplo, a lição de casa. Para a APEOESP, o cálculo de reposição de aulas deve levar em consideração o mínimo de 800 horas e não o de dias letivos. Assim, o professor pode elaborar seu plano de reposição baseado no cálculo do número de horas-aula já ministradas no primeiro semestre e quantas horas deve lecionar até 23 de dezembro. A reorganização do calendário escolar foi uma importante vitória dos educadores paulistas, mas a diretoria da APEOESP levou ao secretário as demais reivindicações dos professores e reiterou a necessidade urgente de reajuste salarial de 27,5% para repor as perdas e retomar o poder de compra de março de 1998. Não dá para ficar com esse salário aviltante. Nós vamos ter que fazer um movimento muito forte. Já estamos articulados com o funcionalismo público, estamos articulados com as entidades do magistério e eu penso que nós vamos ter que fazer uma greve agora por salário. Não tem o que nos tira do norte, é o salário. Desde a implantação do atual plano de carreira em março de 1998 até julho de 2009, a inflação apurada pelo DIEESE foi de 107,71%. No mesmo período, o salário base da categoria foi reajustado em apenas 60,97%. Fora os reajustes, foram incorporados ao salário base o prêmio de valorização e a gratificação por trabalho educacional, que também contribuíram para sua recuperação. Considerando essas incorporações, o aumento sobre o salário base em 2008 foi de 12,2%. Para recuperar o poder aquisitivo dos salários fixados em fevereiro de 1998, seria necessário um reajuste salarial de 29,04% sobre o salário base referência. O mesmo cálculo, até fevereiro de 2009, daria os 27,5% reivindicados pela categoria. Já para retomar o poder de compra de 1998, a recomposição da remuneração, incluindo as gratificações, deveria ser reajustada em 12,68%. Durante a reunião com o secretário da Educação, a APEOESP demonstrou que o Estado tem recursos para atender às reivindicações salariais dos professores. O gráfico que mostra a participação do orçamento da educação no orçamento total do Estado de São Paulo não deixa dúvidas. A cada ano ela é menor. As perdas com a crise econômica mundial foram pequenas. A arrecadação de 2008 foi superior às expectativas e a folha de pagamento dos servidores corresponde a 41% da receita corrente líquida, abaixo do limite prudencial de 46,5% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo diante dos números apresentados, o secretário confirmou não haver, neste momento, nenhuma previsão de reajuste para os educadores
e que levará o assunto para discussão no governo. Ainda na reunião, a APOESP reafirmou sua posição contrária ao projeto de lei complementar 29 e protocolou o documento em que demonstra a ilegalidade do seu envio à Assembleia Legislativa. Professor, e os gestores estaduais e municipais, como é que você acha que eles estão recebendo essas diretrizes? Até onde eles podem vir a facilitar ou bloquear, vamos dizer assim, a implementação, o seguimento dessas diretrizes? Olha, Renata, eu falo isso com muita tranquilidade, até porque eu ouvi muito isso dos gestores. As diretrizes, elas facilitam muito para os gestores. Desde a cedência de um profissional para uma rede, para outra, enfim, a forma de como avaliar, enfim, facilita muito, né? Qualquer gestor que, de fato, tem essa visão, né, de que tem que facilitar mais a questão, ele vê isso como facilidade e um gestor falou, mas que eu posso ser contra as diretrizes se está nos facilitando a gestão das escolas, do sistema, né? Então eu vejo isso com simpatia. Tem aqueles, é claro, que por configuração político-partidária vai ser sempre contra, mas tenho certeza que não deixa de ser convencido. Eu posso dizer, por exemplo, que o ministro Paulo Renato fez referência às diretrizes quando ele estabeleceu a periodicidade do concurso, e os 10%, um gatilho de 10%. Ele próprio fez referência. Não estou querendo com isso dizer que, enfim, ele cumpriu toda a pauta que nós queríamos, mas fez referência, quer dizer, qualquer um sai convencido, é difícil não sair convencido, de que aquelas diretrizes, elas podem ajudar, elas não atrapalham. A gente percebeu neste primeiro semestre, especialmente, a participação maior da mídia. O tema da provinha entrou na pauta da imprensa e depois os PLCs também. Houve, na sua opinião, um engajamento maior da sociedade nessas questões, professora? Eu acho que sim, eu sinto que sim, Renata, não só da sociedade, mas dos governantes mesmo, né? Porque no momento em que discutíamos a provinha dos admitidos em caráter temporários, a própria imprensa levantou que 3 estados no país, ela tinha assim, tinha um número de admitidos em caráter temporário, o número era eles são exorbitantes. Incluindo, tá? São Paulo. Então começava com Minas Gerais, 52%, começa, né? Mato Grosso, 49%, São Paulo, 47%. Os 3 estados que mais tinham, tá? Então isso, de certa forma, tomou um corpo nacional. E no momento em que nós discutimos as diretrizes nacionais da carreira, tá? Então, muitas das discussões que se teve, né, se teve à luz do que na realidade aconteceu e que nos forçou também a trazer para dentro das diretrizes nacionais regulações, né? Pontos regulatórios com relação à contratação. Primeiro, o princípio constitucional, acesso, né, de servidores públicos, e aí eu abro para todos, né, exclusivamente por concurso público. Portanto, a provinha, para mim, nós tínhamos que fazer o que fizemos com a provinha, porque ela não servia para nada. Ela não servia para efetivar, ela servia para classificar. Para classificar, você tem outros elementos, né? Então, você põe toda uma estrutura, no caso de avaliação, para isso. Ou a avaliação que sirva, por exemplo, que levou à discussão da avaliação, portanto, as diretrizes nacionais da carreira trata disso, ela debate a avaliação sem nenhum medo, que essa categoria não tem medo de enfrentar a avaliação, até porque ela avalia aluno. Ontem, 28 de agosto, foi dia de Assembleia Estadual dos Professores na Praça da Sé. No próximo programa, traremos reportagem dessa manifestação. Até sábado que vem e uma ótima semana a todos.